Ó, vamos falar um pouco a respeito de latitude e longitude, tá? Esse subtópico está dentro do assunto, se encontra dentro do assunto de coordenadas geográficas, perfeito? Em aulas anteriores eu havia falado para vocês que existem linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido vertical e horizontal. Linhas essas que são imagiadas, são feitas, né, a partir de satélites. Tá? Os satélites traçam essas linhas imaginárias na Terra, tudo bem? E elas recebem nome. Falei anteriormente para vocês. Quando a linha está no sentido vertical, ou seja, sai de um polo e vai em direção ao outro, ela recebe o nome, a denominação de meridiano, perfeito? E existe um meridiano principal, um meridiano de referência que vai ser chamado de Greenwich, perfeito? Essas linhas, elas vão rodear a Terra até na metade dela, tudo bem? Ou seja, elas vão de 0 a 180 graus num sentido e 0 a 180 graus em outro sentido, ok? De 0 a 180 graus no sentido leste, de 0 a 180 graus no sentido oeste, perfeito? A somatória de 2 180, né, vai dar 360, que no caso é uma circunferência, tranquilo? Então ela vai de 0 a 180 numa direção, de 0 a 180 em outra direção, tá certo? Então são as linhas que cortam a Terra no sentido vertical, né? Recebe a denominação de meridiano. Existem também as linhas que cortam a Terra no sentido horizontal, perfeito? E aí elas repartem a Terra em dois hemisférios. Diferentemente dos meridianos, tá certo? Essas linhas, elas vão de 0 a 90 graus no sentido norte, aí não é mais leste-oeste, e 0 a 180 graus no sentido sul. O nome dessas linhas, tá certo? Vão ser chamadas de paralelos, ok? São as linhas horizontais. Existem os paralelos do norte e os paralelos do sul. Como eu falei para vocês, de 0 a 90 graus, perdão, no sentido norte, 0 a 180 graus no sentido sul. Porém, assim como os meridianos, existe um paralelo principal, que é o Equador, que é o zero também, tá? O Equador, portanto, é o paralelo que vai dividir a Terra em duas partes. Tranquilo? Perfeito? Bem, vamos lá então. O nome das linhas vocês já sabem, tá certo? Só que essas linhas, elas possuem distâncias entre si, tá? Elas vão possuir uma determinada distância entre uma e outra. Essas distâncias, ou seja, a distância do meridiano 0 para o meridiano 30, vai receber o nome de, quando for no caso dos meridianos, longitude, e quando for no caso dos paralelos, vão receber o nome de latitude, ok? Então, as latitudes e as longitudes nada mais são do que as distâncias entre as linhas imaginárias da Terra. Tranquilo? Perfeito? Simples assim. Ok? Portanto, olha lá. Qual que é a latitude, tá? Entre o 0 que eu estou marcando aqui e o 30 que também eu estou marcando? Qual que vai ser a latitude entre os dois? 30, logicamente. Ok? Qual que é a próxima latitude que eu estou marcando? 60. Tá? Então, a distância entre esta linha que eu estou rabiscando aqui, ó, e o zero vai ser de 60 graus, tá, gente? Como é uma circunferência, as medições são dadas em graus, tá certo? Vocês vão aprender isso mais adiante lá em matemática, ok? Pois bem, então elas são dadas em graus. Qual que é a longitude dessa linha que eu estou marcando aqui, ó? Gente, eu estou marcando com o mouse, tá? Porque está sendo tortinho, tá? Vamos imaginar que é a 90, tá? Então, olha lá, 120, 150, 180, e aí ele para. 180 é o limite, tá? Que tanto para leste quanto para oeste, perfeito? Ok? O mesmo vale para as latitudes. Então, a distância entre esta linha que eu estou marcando e o zero são de 30 graus. Desta outra vai ser 60 e lá em cima, né, a latitude máxima vai ser de 90 graus, quase no meio do planeta, perfeito? Só que são 90 graus para norte e 90 graus para sul.
que é que eu quero que tu grave daí? É que as latitudes e as longitudes são as distâncias entre as linhas que existem na Terra, as linhas imaginárias, perfeito? E elas vão ser dadas em graus. A latitude vai de 0 a 90 e a longitude de 0 a 180. Olha lá, vamos só diferenciar uma coisinha aí. A latitude vai de 0 a 90 no sentido norte, de 0 a 90 no sentido sul. Já a longitude vai de 0 a 180 no sentido leste e de 0 a 180 no sentido oeste. Tranquilo? Perfeito? Simples assim. Bem, vamos tentar aplicar esse conhecimento aí. Como é que a gente encontra as coordenadas geográficas de qualquer ponto da Terra? Como é que a gente encontra a latitude e a longitude? Bem, aqui está uma quadrícula. Imagina lá que a gente pegou esse mapa anterior, né? Esse mapa não, essa figura anterior, e aí a gente amassou. Tá? A gente prensou, deixou ela e só deixou com 2 dimensões, tá certo? Transformamos num mapa, perfeito? Nessa quadrícula aí. Ó, eu tenho alguns pontos aqui, gente. Eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, ok? Bem, qual que é a localização do meu ponto A? Como é que eu acho a localização do meu ponto A? É simples, ó. Lembra que existem os numerozinhos, tá? Que vão te informar. Quando eu quero, por exemplo, achar a latitude, gente, eu vou escrever aqui, tá? Não tem jeito. A latitude, só informando que esse assunto vai ficar melhor para vocês quando a gente estiver no presencial, tá? Que aí vai ficar muito mais claro para vocês. Mas vamos levando por aqui mesmo. E a longitude, tá? Ó, qual que é a latitude do meu ponto A? As latitudes não são as linhas, né, na horizontais, as linhas deitadas, vamos colocar dessa forma, né? Então eu vou até aqui na minha linha e vejo qual que é o número que eu tenho. Ou eu posso ir desse outro lado, tá? Os mapas podem vir com números dos dois lados ou só de um, tá? Pode vir números em cima e embaixo ou só de um lado. Mas percebe que são os mesmos, tá? Tanto desse lado aqui quanto deste outro, eles são os mesmos, tá? Não pode ser diferente. Perfeito? Então, qual que é a latitude do meu ponto A? Eu vou aqui, ó, venho na minha linha horizontal, a latitude, e chego a 50. Perfeito. 50 graus, tá? É a minha latitude. Qual que é a longitude? Vou para cá para cima. Não são as linhas em pés, vertical, então eu posso ir para cá para cima ou para cá para baixo, que eu vou localizar, tá? Um númerozinho, a coordenada, ó, 100. Ok? Então, a longitude do meu ponto A são 100 graus. Tá certo até aí? Vocês acham que tá certo até aí? Tá completo o exercício? Não, não está completo o exercício. Eu preciso determinar qual que é a quadrícula, qual que é o hemisfério, qual que é a parte que esse ponto está localizado. Se vocês repararem, na nossa imagem tem 4 partes. A quadrícula tem 4 partes, que são referentes a leste, oeste, norte e sul. Então, se eu deixar assim, dessa forma, como eu coloquei aqui, ó, latitude 50, longitude 100, está incompleta, né? Parcialmente certa. Por quê? Percebe que tem 50 aqui e tem também 50 aqui, ó. Tem 100 aqui, ok? E também vai ter 100 aqui. Então, eu não sei qual que é a localização específica que vai estar na minha quadrícula. Qual é a parte da Terra que vai estar. Então, eu preciso determinar. Ó, vamos tomar sempre o Equador como referência. Está aqui o 0. A linha do Equador é que vai me dar se é norte ou se é sul. Então, eu venho aqui, está acima da linha do Equador. Tudo que está acima da linha do Equador, eu vou chamar de norte. Tudo que está abaixo da linha do Equador, tudo, gente, que está abaixo da linha do Equador, eu vou chamar de sul. O meu ponto A está acima ou está abaixo? Está acima. Então, eu tenho que o meu ponto A é norte. Eu já sei que não é este aqui, ó. Tá? Que eu estou aqui marcando para vocês. Eu sei que não é esse. Vai ser o do norte. Perfeito? Qual que é a localização completa da minha longitude? É 100? Está à direita, vamos colocar dessa forma. Está à direita ou à esquerda do meridiano de Greenwich? Está à esquerda. Então, tudo que eu tenho para a minha esquerda é oeste.
e tudo que eu tenho para minha direita é leste, perfeito? Então, o 100 está a oeste do meridiano de Greenwich. Pronto, gente, é dessa forma. Encontrei a localização geográfica do meu ponto A. É simples, fácil, bem objetivo desse jeito. O que vocês têm que ficar atento, logicamente, é a localização específica, ou seja, se está no norte, se está no sul, se está no leste ou se está no oeste. O de resto é bem simplesinho, tá? Basta você recorrer aos números que podem estar no lado ou em cima, ou nos dois lados, ou em cima e embaixo, tá? Eles se repetem, são os mesmos, perfeito? Bem, moçada, agora é com vocês. Qual que vai ser a atividade que vocês vão ter que fazer, tá? Achar os pontos C, as localizações dos pontos C, D e B, tá? Tranquilo, simples assim, da mesma forma que eu fiz, perfeito? Assim que vocês puderem, façam essa atividade e depois podem me enviar no privado, tá certo? Abraço a todos e até mais.